nosso último encontro, a gente ficou falando sobre Ali, sobre o homem e a mulher, o casamento, sobre o relacionamento de alma e falamos sobre alma gêmea. Mas esse texto da Torá, ele não para aqui. Não é só alma gêmea que está contando aqui dentro. O texto da Torá que a gente tinha lido, mais ou menos até o verso 27, né? Que a gente leu e explicou. Eu vou dar uma lida geralzona e depois eu vou fazer uma pergunta para ver se a gente estamos na mesma sintonia, tá bom? Então vamos lá. Ó. Deus criou o homem ao seu molde, nós tínhamos explicado o molde para criá-lo, a imagem de Deus, ele o criou, macho e fêmea, foi onde nós parou no nosso encontro passado. Deus os abençoou e Deus lhe disse: sejai frutífero e multiplique e encham a terra e conquiste domínio, peixe do mar, os pássaros dos céus, animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que eu lhe dei toda a planta que produz semente da face da terra, e toda árvore que tem fruto ou semente será alimento para vocês. E para todo animal da terra, e todo pássaro do céu, e tudo que se move na terra, que tem nele alma viva, toda vegetação e planta será alimento. E assim foi. Deus viu que tudo que ele fez, e eis que era muito bom. E foi a noite e a manhã, sexto dia. E os céus e a terra e todos os seus aglomerados foram completos. E Deus completou seu trabalho no sétimo dia, o que ele havia feito. Ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nesse dia Deus cessou todo o trabalho que tinha feito para ser feito. Vamos lá, me explica isso aqui. Quando a gente está lendo esse texto, parece que Deus completou a criação. A gente leu em português. Lógico que a gente viu, está claro, Deus completou a criação. Fez isso e completou a criação. Realmente parece que nós chegou no fim de entender que essa é a criação. A construção do homem. A divisão entre esse mundo e o mundo vindouro, o Lan Hazei, o Lan Rabá, dois mundos, dois princípios, a construção dos céus e terra, ou seja, material e espiritual, físico e espiritual, aconteceram junto. Não é nos tratado direito sobre o início real da criação. É feito o homem a partir de toda a terra, e dentro dele tem todo animal, todos os instintos, todos os desejos, como também cada animal está pesado dentro de um elemento, seja ele terra, água, fogo. E o ser humano foi feito para ser um só com a esposa dele, e esse é o objetivo do mundo, e por isso Deus vai falar: olha, agora toma planta para comer, erva, água para beber, e vamos descansar que eu terminei a criação. Parece que Deus realmente terminou a criação. O que falta? Tem continuação, não tem? Tem continuação, mas tipo assim, o que falta nesse texto? O que quando nós lemos em português, nós começamos a sentir falta, que não está aqui. Ele não deu no mau instinto, né? Não, ele trouxe o mau instinto de certa forma. Ele falou, né? Que ele fez, né? Como eu vou explicar isso? Deus fez os animais antes do homem. Quer dizer que o instinto vem antes do ser humano. Mau instinto, má inclinação, está na própria criação dos animais. Quando fala que Deus criou os répteis que rasteja, então Deus criou o serpente.
Mas quando fala que o ser humano, lá em Deuteronômio que a gente falou no nosso outro encontro, que o ser humano, ele preenche de um canto ao outro da terra, ou seja, ele preenche toda a terra de um canto ao outro, quer dizer que preenche dentro dele tudo que foi criado em todos os outros dias anteriores, cada elemento e cada animal. Ou seja, o serpente também faz parte do ser humano. Porém, o animal foi criado, a mosca, vamos dizer assim, foi criado antes do homem. Tá, então a gente entendeu que o homem que deixa os seus instintos controlar, ele é controlado por ele. Como o Urashi tinha falado para nós sobre merecer ou não, né, esses animais. Vai ser de mérito ou de demérito. E a gente acabou entendendo que se o homem tiver mérito, ele pode controlar o animal. A gente aprendeu isso. Por causa que lá no começo disse que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a gente falou que o Espírito de Deus, na verdade, se movia sobre a face das águas, quer dizer, é o prazer. A água é o prazer. Só que estava um caos, ou seja, precisou desfazer aquilo porque o homem não tinha livre-arbítrio. Então, para construir o livre-arbítrio, Deus já tinha criado o homem. Quem era o homem? Era esse Espírito que estava sobre as águas. No primeiro dia, a gente falou que Deus tinha criado toda a criação, os céus e a terra. Então, no primeiro dia, Deus criou o homem. Deus criou a parte espiritual do ser humano. Se o homem ele querer buscar se conectar com Deus, então ele é primeiro, o animal vem depois. Mas se ele querer buscar o físico, então o animal vem primeiro e ele vem depois. Então, a mosca é mais importante que ele. O cão é mais importante que ele. Mas se ele querer buscar ser um ser humano, ser alguém que se conecta com Deus, que tem conexão com o Criador, então ele é aquele que estava lá desde o primeiro dia da criação, ou seja, ele é aquele que, quando Deus projetou tudo, também projetou ele. E aqui a gente aprende que a gente acabou aprendendo, sem querer, que algumas coisas foram criadas antes da criação. A gente aprendeu que já que Deus começou a criar no texto de Bereshit, pela palavra, então o próprio verbo, a própria palavra, a própria língua hebraica, Lashon Kodesh, a língua sagrada, o Ivri, o hebraico, foi criado antes da terra. A gente também aprendeu que, já que nós estávamos, que Urash estava falando sobre tribunais de justiça e tribunais de misericórdia, porque aqui Deus começou o nome com justiça e depois Deus colocou o nome de misericórdia, e que o mundo anterior foi feito com justiça e esse está sendo feito com misericórdia, a gente aprendeu que então o julgamento divino, o tribunal, o trono de Deus foi criado também antes da criação do Bereshit. Enquanto outras coisas, Deus não criou, ele apenas contemplou ela. Deus apenas, ele, quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, então o prazer não dava livre-arbítrio, ou seja, Deus contemplava o Espírito de Mashiach, Deus contemplava o Espírito de Mashiach, o Espírito do homem perfeito. Porém, era uma contemplação, porque de certa forma ele não estava criado ainda, não estava pronto ainda. Então, por mais que somente agora a gente viu Deus realmente criar o homem, criar a mulher, mas ainda tem algo que parece contraditório no que o Urash estava contando para nós. E essa foi a minha pergunta. O que está faltando aqui? Porque o Urash tinha falado que Deus tinha criado o mundo para ele ser um mundo de bondade. Deus colocou o nome Elohim com o nome Amonai junto. O Urash traz isso bem claro. Olha, esse mundo que Deus está criando agora vai ser um mundo de bondade. Deus mudou o aspecto de severidade que ele tinha iniciado. Ou seja, veio com um resquício da criação dos mundos anteriores, mas ele está transformando isso e lá na frente ele vai assumir que ele colocou misericórdia nesse mundo. Mas aonde a gente está vendo misericórdia? Até aonde a misericórdia apareceu? Ah, porque eu vou ter uma alma gêmea? Ah, pode ser que uma alma gêmea seja uma pedra no meu caminho. Porque a mulher, por mais que é incrível, né, o conceito de alma gêmea e tudo mais, não significa que ela não tem livre-arbítrio, que ela vai estar apaixonada por tudo que eu falar. Então eu vou ter que me trabalhar, eu vou ter que melhorar. Então aonde que está aqui esse Deus de bondade que eu não estou enxergando bondade? Não que Deus não é bondoso, Deus nos livre, pensar assim, mas aonde que está no texto essa bondade que Urash vem falar, que depois Deus afirmou, e realmente está escrito que Deus afirma, que o mundo ele está criando tudo isso por bondade. Aonde que estamos vendo aqui uma bondade? A bondade de criar o homem, tá bom, mas tipo assim,
Ele podia criar outra coisa no lugar do homem, que se parecesse com o homem, ou que fosse do nível do homem, alguma coisa assim, também seria bondade. Por que que Urashi vem trazer para nós Verdade, né? que bondade? Vamos ver a bondade hoje. Uma criança nasce, fica doente, morre em 2 anos. Me explica a bondade. Cadê o Deus bondoso? O outro nasce sem andar, um nasce sem enxergar. Explica isso. Me explica o Deus bondoso agora. Verdade. Aí um nasce com 4, 5 anos, vai atravessar a rua, não viu o carro, foi atropelado. Olha que bondade, morreu atropelado. Deus nos livre. Mas por que isso acontece? Nascer com enfermidade, nascer doente. Cadê essa bondade que o Urashi está falando? Parece justo para você, vamos lá, vamos falar de governo. Parece justo se fosse um governante. Se fosse um governante, é sério. Aí você fala o seguinte, olha, metade da população vai nascer 100% bem. Metade da população vai nascer mais ou menos bem. E a metade da metade daquela metade vai nascer mais ruim ainda. E a outra metade nem vai nascer. Parece justo? Então cadê a bondade que Deus Deus criou o mundo com o nome de bondade, para o mundo ter bondade. E cadê a bondade que nós não está enxergando? Em português, pelo menos. Em português, pelo menos. Fala para mim, é correto uma criança nascer autista? Entendendo em português, é claro. A gente já chega no hebraico, a gente já vai entender isso. Mas na primeira percepção, Deus criou o mundo, esse aqui é o mundo que Ele criou, e olha só o que Ele deu. Tá no propósito dele naquilo? Esse é o propósito dele, Ele sabe de tudo, Ele sabia disso. Se Ele sabia que tanta gente ia sofrer por causa do que alguém comia do fruto, se fosse o problema fosse o fruto, e não fosse o Criador, então me explique razoavelmente por que Ele deixa tanta gente sofrer, aonde que está a bondade nisso? E onde que está o justo nisso? Mas tem que ser sincero na hora de estudar a Torá. Não dá para estudar a Torá sem conhecer o hebraico. Não tem justiça no mundo sem hebraico. A bondade no hebraico é o que daí? Vamos lá. É isso? Esse ponto? O texto que nós paramos no 28, né? No 27, né? E entra o 28. Deus abençoou, Deus os abençoou. E Deus lhe disse: sejai frutíferos e se multiplique e encham a terra e a conquistem. Nas suas palavras, me explica isso aqui. Ele criou os peixes, e ele não falou para os peixes ser frutífero, se multiplique. Não é bem por aí. E os peixes têm mais filho que nós. Ah, mas ele disse que os que encham a terra. Tá bom, mas ele disse nós, mas quem tem mais filho? O gato, o cachorro ou um ser humano? Uma cachorra vai ter filho, ela tem mais filho que um ser humano. O ser humano nasce um, às vezes quando 2, mas não é algo normal. Então que bênção é essa aqui? Multiplicação, né? A multiplicação, mas os animais se multiplicam mais do que nós. Veja só que interessante. Sejam frutífero e se multipliquem e encham a terra. Ele também fala encher a terra. Ele também fala para nós se multiplicar. Ele também fala para nós ser frutífero. E isso ele não fez com todas essas palavras para os animais. A nossa bênção é muito maior. E nós temos muito menos filhos. O que significa isso? Só explica na Torá oral, né? Correto, Baal Hashem, você está pegando. Vamos lá. O próximo verso é o que vai definir esse verso aqui, que a gente vai explicar. Domine o peixe do mar, os pássaros do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Domine. Eu vou dominar. Então, eu tinha explicado no conteúdo anterior que dominar, né,
o Urashi, ele traz que na verdade depende do mérito. Como assim mérito? Se a pessoa ela tem mérito, então ela domina os animais, ela está sobre os animais, vamos falar assim. Se não, ela desce, ela cai e os animais a dominam. Então eu vou ler em hebraico, eu vou pegar até a colinha aqui, ó. E eu vou trazer para o português. E a gente vamos mergulhar nesse verso e encontrar a famosa bondade do papai. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. A palavra domine em hebraico não está escrito aqui. E nem tem essa palavra em hebraico. E aí vem o porquê que o Urashi fala que ele vai descer. Porque em hebraico, a palavra que está sendo usada, aqui ó, como eu escrevi a colinha aqui em hebraico para não falar errado, porque às vezes eu dou uma de falar em hebraico, quando eu vou ver eu falei uma coisa parecida, mas não é. Bem, para isso não acontecer, ve'irdu, que significa e descerá ele. Vamos ler desse jeito, para ver o jeito que fica o verso. Sejam frutíferos, se multipliquem, enche a terra e a conquistem. E descerá ele ao peixe do mar, os pássaros do céu e todo animal que se move sobre a terra. Agora deu para entender. Por que os animais têm mais filhotes que nós? Porque os animais eles vêm de uma forma contínua. Eles não se repetem. Já que nós estamos repetindo, porque nós vai descer para dentro dos animais se nós não tiver mérito. Diretamente como o Urashi explicou. Se você está sendo dominado pelo seu mau instinto, então você vai, o texto fala, você vai descer no animal. Você vai voltar num animal. Você vai reencarnar no animal. Nossa, então não tem nada a ver o texto. Você entendeu? Dominar com descer. Por que está dominar? Você vai descer no animal. Agora dá pra entender. Bem, Dessa interpretação que você fez, eu pensei que Deus ia descer. Não a nossa alma, né? O que acontece é o seguinte. Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem. E Deus lhe disse a quem? Ao homem. Sejam frutíferos e se multipliquem. E encham a terra e a conquistem. E descerá ele ao peixe do mar e ao pássaro do céu. Descerá quem? O animal, o homem. O homem descerá, o peixe, o homem descerá. E agora eu vou poder explicar melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Fazer isso aqui não voar para usar esse pezinho aqui. E agora eu vou conseguir explicar melhor onde é que está a bondade que a gente não tinha visto. Só que para mim trazer essa bondade, inclusive ela não é muito nível Pshat. Ela é mais no nível Remes. Aqui, por mais que ela está no nível Pshat, ela está no nível literal. Mas acaba que nós precisamos de outros versos para completar isso daqui, para realmente entender. Apoiar isso aqui. Ah, mas a Torá fala disso, trocentos livros, trocentas páginas, tá, mas ele quer se basear somente no Taná. Somente não desvalorizando a Torá oral, mas apenas para nós realmente lapidar esses conceitos que nós não temos. O que acontece é o seguinte. Quando a gente está em Gênesis 15:15, acontece um verso enigmático. Um verso enigmático. Deus está falando com Abraão. Ainda não chegou lá ainda. Mas é para a gente entender esse verso. Ele fala o seguinte: tu, porém, irás aos teus antepassados em paz será sepultado após boa velhice, e na quarta geração voltarás aqui. Explica esse verso de forma sucinta, claro. O que Deus falou para Abraão agora? Vai voltar
Nas gerações dele? Muita gente vai dizer o seguinte, cristão somente. Não, a quarta geração de Abraão é que vai voltar. É. Mas é mentira. Conta comigo. Nós tivemos Abraão. Então, se a gente contar Abraão como a primeira geração, Isaac e Jacó já é terceira. O povo voltar, uau, nós vamos ter ainda a filha de os filhos de Jacó, depois os filhos dos filhos de Jacó, que vão ser a mãe de Moisés. Cadê vocês? De leve. Se a gente tirar Abraão e contar a partir de Abraão, a gente tem 5. E de leve, quarta geração não voltou. Tá, tem que entender o seguinte, Deus está falando com quem? Com Abraão. Não está falando com a geração dele. Vamos até abrir lá o versículo lá. E vamos tentar entender isso aqui. E aqui a gente vamos começar a entender por que que Urashi ele afirma para nós com tanta força essa passagem de que Deus criou esse mundo com bondade. Porque lá entre o segundo e o terceiro dia, a gente já tinha falado do Guerrenon. E o Guerrenon já é um tipo de bondade, mas é um tipo de bondade que você sofre. Então que bondade é essa? Ah, eu fiz errado aqui, vou pro Guerrenon, vou sofrer no Guerrenon para poder entrar no paraíso? Não tá legal. Então vamos lá. Você se juntará aos seus paz em paz e será enterrado em boa velhice. A quarta geração retornará aqui. E aqui a gente vamos refletir. Deus está falando com Abraão. E ele fala, a quarta geração retornará aqui para Abraão. Na quarta geração você volta aqui. Você volta aqui. Então, aqui a gente vai entender o seguinte. A quarta geração, a partir de Abraão, os anciões que voltaram, eles não eram, eles eram a quinta, ou se conta com Abraão, a sexta, mas a quarta geração da reencarnação de Abraão, ele estava na terra de Israel. E até porque nós estamos falando de Abraão, vamos lá, fazendo um sacrifício, né? Onde Deus fala que vai passar 400 anos a partir dali. Se a gente calcular bem, contando 70 anos para uma geração, o que não é, vamos falar que uma geração seja 30, 40 anos. Há 40 anos você tem um outro filho, então tipo, provavelmente eu iniciei uma outra geração, tem seus filhos. Então, 400 anos já passou muito mais de 4 gerações. Sim. Mas se você estiver falando da geração, da reencarnação, ou seja, a quarta vez da sua reencarnação você vai estar aqui, então você consegue entender que na quarta vez da reencarnação do Abraão, ele estava nesse mesmo monte, nesse mesmo local. Ele mesmo, então. Exatamente. Você mesmo, Abraão. Você mesmo. E aqui nós aprendemos uma regra. Geralmente a gente volta da nossa família. Mas é claro que um verso solto assim não daria para apoiar isso. Então, para a gente se apoiar, a gente vai usar o Salmo 23. O Salmo 23, ele fala o seguinte: refrigera a minha alma. Tá, vamos entender isso direito. No original em hebraico, a palavra refrigera em português, na verdade é Yoshevav Nafsh. Literalmente significa fará retornar a minha alma. Não tem nada a ver com refrigerar. Retornar a minha alma. Deus, tu
fará retornar a minha alma. Aí muita gente vai falar assim, mas isso é da ressurreição. Não. Porque está escrito lá em Eclesiastes 3:8 que o homem ele vai morrer. É claro, mas no próprio Eclesiastes, na continuação do verso, diz que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. De se afastar e de se juntar. De se afastar do corpo e de se juntar ao corpo. Como está escrito, o espírito voltará a Deus. De se afastar do corpo. E de se juntar ao corpo. Aonde que a gente aprende isso? A gente aprende isso de um outro verso que vai falar o seguinte. Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou ao Senhor, ó Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, e grande em benevolência e verdade, que guarda, agora, vamos lá, atenção, que guarda a benevolência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, e o pecado, e o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais, olha o segredo, sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que esse verso falou? O que esse verso falou? Explica nas suas palavras. Foi o mesmo que aconteceu com Abraão, né? Parabéns. Vamos lá. Que visita a iniquidade. Vai ter que entender o que é visitar a iniquidade. Uma coisa que eu não entendi. Vamos lá. É se a alma dele vai voltar nos familiares, você fala? Também? Então, por exemplo, hoje seu pai pode ter sido na vida passada teu filho. Teu irmão pode ter sido teu pai. E assim por diante. Por isso que a árvore genealógica geralmente é bem importante na questão do machia, né? Bom, Cachê, você chegou no ponto máximo. Você já chegou no ponto máximo, a gente vai falar sobre Eu isso. pensei que eu poderia pular para outra família, sei lá. Não, acontece, claro que acontece, mas a gente vai entender. Então, visita a iniquidade. O que é visita a iniquidade? Você vem pela primeira vez nesse mundo, você vai cometer alguns erros, algumas falhas. Se na segunda vez você repetir os mesmos erros, na terceira vez você repetir os mesmos erros, a quarta vez vai ser a última vez que você vai ver. Por isso, o quarto. Não posso ver. Se você não for capaz de entender bondade, misericórdia, dentro de 4 gerações, não é 1000 gerações que vão te ajudar. É isso no contexto do judaísmo? Esse é o contexto judaísmo. Tipo, se eu for, sei lá, íntegro e não ir seguir religião nenhuma, ou seguir certo, assim, alguma coisa, eu não vou ter essa ascensão também. Eu tenho que seguir o judaísmo, né? Vamos chegar lá. Por dizer assim. Vamos devagar. É claro que monoteísmo. tem que seguir o judaísmo, isso é óbvio. E o monoteísmo, assim. Mas não é seguir o judaísmo que vai definir se a pessoa volta ou não. Mas sim as 7 leis de Noé. Se ele seguir Se uma pessoa intencionalmente, não conseguir, numa vida, não descumprir as 6 leis de não faça, e conseguir cumprir uma lei de faça, se ela não conseguiu cumprir aquela que diz faça, e não conseguiu cumprir aquelas 6 leis de não faça, então logicamente ele só vai ter 4 chances. Logicamente. Ou seja, qual que é essas leis? Não matar. Ele veio nessa vida e matou. Roubou. Fez relações ilícitas. Comeu carne de um animal vivo. O cara errou em todas, as 7. Não respeitou autoridades legislativas, executivas, judiciárias, nada. Ou seja, não teve tribunal de justiça, ética e moral para ele não era importante. não tem mérito nenhum. Você acha que ele vai continuar aqui para quê? Ele vira uma outra coisa, né? Parabéns. Agora o cara veio aqui, vamos lá, o cara matou
resto ele acertou tudo. O cara, ele tipo assim, ele acertou todas as 6, mas ele só era idólatra. Era um idólatra, mas não matou, não roubou, Só era não idólatra. adulterou, ele só era idólatra. Era um cristão comum, foi assim. Vamos encher, era um desse aí, sabe? É brincadeira. Mas vamos lá. O cara era mais ou menos assim, zoado. E aí, o que tem ele? Ué, ele vai voltar. Aí ele volta. Ele não cumpriu então tudo. Ele não cumpriu uma. Mas tipo, teve outras que ele cumpriu. Agora, se ele não vai conseguir cumprir nenhuma, então 4 gerações é a última dele. Na última vida ele vai estar mais rico das 4, vai ser a que ele mais vai estar passando bem. Mas essa questão da multiplicação que você fala. Porque, aí, eu vou chegar lá. Porque tipo assim, a ideia é assim, 3 gerações definiu se ele vai continuar errando ou acertando. A 4ª geração ele só recebe porque ele não vai receber no mundo futuro. Então, na última geração, vai ser aquele momento que você vai falar assim, poxa, eu faço tudo certo, mas aquele cara é um bandido, um mercenário, rouba o pobre, petista. Opa, petista não, né? Não pode. Então, o cara é alguma coisa assim, eu não sei o quê. E daí aquele amante marxista e stalista, como fala? Stalin é comunista, né? Comunista. Ele é melhor do que eu, tem mais dinheiro do que eu, tá mais bem que eu, a saúde dele é melhor do que a minha. Por que aquele irachá ímpio perverso tá melhor do que eu? É simples. Por causa que ele tá recebendo a última porção dele nesse mundo. É a 4ª vez que ele tá. Então quando você vê um ímpio se dando muito bem, não se entristeça. Se lute. Por ele, não por você. Se lute, porque as chances dele tá bem abaixo da média de conseguir. Ou seja, ele está no limite de, já que ele não vai receber mais o Alan Rabá, então ele tem que receber algum pagamento nesse mundo, no Alan Razé. Então nesse mundo ele vai se dar muito bem. O cara nem trabalhou e tem dinheiro, ele acordou de uma caixa de dinheiro do lado da cama dele. É uma coisa assim, eu não Você sei. tem muita sorte. Vai ter uma sorte absurda. Por quê? Por causa que 3 vezes ele veio e errou muito. Ah, mas e se nessa última ele acertar? Nessa última ele fez certo. Ele fazer ter chuva arrepender, qual vai ele vai ter? Ele ainda está na última dose, mas ele tem chance de se arrepender ainda. Mas passou essa, ele não se arrependeu, meu amigo, ele não vai vir de novo. Essa é a segunda regra da Torá. A primeira regra é que você volta na família. A segunda é essa daqui. Aí vai ter uma outra regra na Torá. Vamos falar bastante sobre isso, pra gente entender por que Rashi fala que esse mundo é bom. Tem que entender isso aqui. Então, fala o seguinte: quando o teu irmão ele morrer e não deixar descendente, você vai casar com a cunhada que fala? Com a cunhada, a esposa do seu irmão. Era obrigatório. Vai casar com ela. Hoje em dia não é, né? Ué. Dentro do povo judeu, essa mitzvah acabou ficando muito limitada. Porque Deus colocou um limite dentro dela. Porque para as nações era o parente mais próximo. Tá? Quando você pega no livro de Bereshit, tem a história de Judá e Tamar, e você vê que Tamar acaba se casando com Judá. E Judá seria tipo sogro. Tipo, uau, ele tinha outro filho. Ah, então tá errado, porque falou que tem que ser o irmão, então tinha que ser o outro filho. Não tá. Porque pros Bnei Noah, para as nações, não tem a regra que tem que ser o irmão. Já pro povo judeu, a Hashem coloca uma regra a mais, tem que ser o irmão. Então o sogro não vai poder ser, o tio, o primo, o parente mais próximo não vai ser. Vai ser o irmão. Ah, mas se o outro quiser casar e ela quiser casar com ele, estão casando porque eles querem casar, não porque a Torá mandou já. Você entendeu agora? Mas isso é errado, hein? Me explica de novo, por que seria errado? O que é errado que eu não entendi? Ela querer casar com outra? É certo, né? O seguinte, Já tá vamos, viúva, vamos supor que o cara não quis casar com ela tá livre para casar O com irmão outra. não quis casar com a cunhada, né? O irmão mais próximo não quis casar, ela tá livre para casar com outro. Mas Não é um erro. Não é uma obrigação, não é uma obrigação. Então. Na verdade vai ser uma obrigação para ele. Vai ser uma obrigação para ele, porque ele vai ter que andar descalço 1 ano. Descalço? Por quê? Descalço.
Acaba um Porque ele está pelo infringindo o mandamento da Torá. Ah, Consequências. Ah, mas e como faz para não andar descalço e não casar? Ah, esse pergunta pro Rabino, que aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Talvez se ele evitar no tapete magro, alguma coisa assim, sei lá, né? Dá um jeitinho, né? Não é cheio. Bem, delícia, para o cheio. Então, para as nações é o parente mais próximo. Para o judeu é só o irmão. Entendeu? Mas por que que tem que dar o nome do falecido para a criança que nascer? Esse é o segredo aqui agora. tem um ritual, por exemplo. Ah, tá escrito na Torá. Você vai dar o nome do filho primogênito do falecido. Porque literalmente é um falecido. Antes teu irmão, esposo dela, agora filho dela, teu filho. Que bagunça que isso virou. Entendi. Entendeu? E por isso fala para suscitar, trazer de volta o espírito do povo de Israel. Você fala, por que suscitar? Por que trazer de volta o espírito? Trazer de volta a força para eles continuarem com o filho? É uma interpretação, sim. Você pode interpretar. Porque a Torá, ela quer multiplicação. Eu acho que é um nível de interpretação, mas não é o correto. Porque não é isso que o texto está se referindo. E aqui a gente tem o seguinte. Se uma pessoa, ela volta na família só porque ela não teve filho, voltou como um ser humano, a gente deu coragem falou aquela hora. Se você tiver mérito, você vai dominar, então você vai estar sobre os animais. Se você não tiver mérito, você vai descer para o nível dos animais. É o seguinte, se você só vai descer para o animal se você não for capaz de controlar os animais interiores de você. Se você for capaz de controlar seus instintos. Então você desce para o nível do animal. Mas se você aconteceu um problema na sua vida que impediu você de cumprir o mandamento, então você vai voltar para poder cumprir aquele mandamento. E não que você vai ter que voltar num sofrimento dentro de um cão, um sapo, um rato. Deus nos livre. Ficar preso dentro de um corpo que não é falante. Sim. Deus nos livre. E aqui está o segredo do porquê a Torá fala que, olha, a mula de Balaão falou. Falei, como é que uma mula fala? Mula fala? E aí, você foi o que? Uma interpretação deles também? Não. Foi literal? Sim. Verdade? Mas não é que a mula falou. Não foi. A alma dentro da mula falou. Ah, A alma de um ser humano que fala dentro da mula. Se conectou com o Balaão. E o Balaão pôde ouvir como se a mula falasse. O ser humano dentro da mula falou com o Balaão. E essa é a interpretação literal do que está acontecendo ali. Alguém que desceu para o nível do animal. Agora se comunicou com um feiticeiro. Pergunta para ele, por que você me bate? Só estou fazendo o seu bem. judiando no bichinho. E aqui está o porquê que a Torá toma tanto cuidado com os animais. Você vai dar comida para os animais, antes de você almoçar, antes de você jantar, a primeira refeição é dele, depois a sua, e não sei o que lá e tal. E por que tanta regra? Por que não colocar um animal, um boi junto com um burro para puxar as cargas igual? Porque 30 ali na Torá, sem contar na Torá oral, sem contar a explicação do sábio, com mais algumas ramificações, então eles colocaram cerca para proteger de você não errar naquele mandamento. Por que tanto cuidado com os animais? Porque a Sheritá é o abate que não pode deixar o animal sofrer e tal, não sei o que. Porque está na Torá, que você não pode infligir dano a um ser humano. É um animal. E agora nós entendemos o texto que nós já tínhamos ali daquela hora. Que o ser humano, ele é de um... Aqui, ó, pegou. Que o ser humano, ele foi criado de uma extremidade a outra da terra. Ou seja, quão incrível, quão maravilhoso ele é. Uma extremidade, tem tudo dentro dele. Tem tudo dentro dele, e isso significa que ele pode também, lembra que eu falei? Ser sepultado em qualquer lugar. Ele pode ser sepultado então dentro de um animal. E é isso que está falando. Onde a gente aprende isso daí? Vamos lá. Tem a ver também com você não usar
coisas de lavrar a terra e tal, para fazer guerra. Tipo, não posso usar uma carroça, mesma coisa para fazer guerra. Um trator, não posso usar um trator que seja para lavrar a terra, para trabalhar, para guerra. Eu acho que não chega nesse ponto, nesse nível. Que tem essa separação, né? É mais tipo o animal. Já os utensílios é o seguinte, Tem alma também, não tem? tem alma também. Mas vamos lá, o utensílio, geralmente, uma das coisas que a gente vê da separação dos utensílios é o seguinte. Tem duas separações importantes. Terra, que não pega impureza, esterco, que não pega impureza, coisas assim. Eles são livres de impureza. A gente vai ver isso na capítulo 2 do Tratado de Oman, Talmud. Se eu não estou me enganando. Se não é o capítulo 2, é a página 2, mas é o capítulo 2 sim. E a gente vai ver também que é proibido usar metal para a construção da casa de Deus. Porque o metal foi usado para a guerra. Mas você fala o seguinte, mas peraí, todo metal, porque na casa de Deus tinha ouro, prata, cobre, não, ferro. Ferro é proibido. Na casa de Deus, tanto no mexicano, como no mexicano tabernáculo, quanto a construção do Beit HaMikdash, é proibido usar ferro. Sinagoga não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver. Porém, existem algumas partes da sinagoga, vamos dizer assim, que o ferro é proibido. Por exemplo, na construção do mikver. O mikver, imagine que é um tanque, uma banheira, onde você entra para fazer a limpeza. Então a mulher terminou o dia de andar, ela faz a limpeza, o sacerdote, ele entrava para fazer a limpeza, depois dele estar feito os abates, antes de fazer o abate e tudo mais. Ah, tudo bem. Mikver. São duas águas, encontro de duas águas, uma da terra e uma do céu. Então, geralmente uma água da chuva e uma água de rio, ou o próprio mar, porque o mar é considerado um mikver por si só. Então o mar inteiro é um mikver, por isso que quando a gente chega na Parashá Noah, ele fala que Deus então estava purificando a terra toda. Ou seja, por que Deus estava purificando a terra, limpando a terra? Por causa que o mikver foi em duas águas, e diz no texto que abriu-se as fontes dos abismos, as portas do abismo se abriram, e as fontes do céu, as comportas do céu se abriram, e inundou o mundo de água. Foi em duas águas, então é válido como mikver. Então Deus estava tipo limpando a terra, até da humanidade. Pesado, né? Mas sim, literalmente é uma purificação, um período de limpeza. Então o ferro também não pode dentro do mikver. Então se tiver uma parte do mikver que ele tem contato com ferro, aquele mikver não é mais considerado sagrado. E aí tem toda uma forma de como fazer. No Shulchan Aruch tem isso, no Kitzur Shulchan Aruch não lembro agora, e traz lá que realmente tem que fazer de acordo com essa explicação, sem nenhum contato com o metal. Bem, então existem certas coisas que a gente não mistura realmente, mas tipo não é tudo, tá? É a mesma coisa a proibição da mistura da carne com leite. É isso, eu não... Fala no texto da Torá, você não deitará o bezerro no leite de sua mãe. Ou seja, por quê? Porque veja só, não é ético, não é correto. Como fala? No leite que foi alimentado, que ele cresceu, ele ser cozido. Então você não pode cozinhar a carne com leite. O motivo disso é porque é repugnante. Isso é repugnante. Ah, eu não acho repugnante. O estrogonofe é uma delícia. Mas quando você começa a entender, é tipo, poxa, tem um ser humano e não sei o que e tal, e ela também é um ser humano, a alma humana que tá ali, pá. Aí você começa a entender, tipo, mas eu tô comendo isso mesmo? E por isso que a gente vai ver na continuação do texto o que Deus fala para eles comer. Tem que ser estrogonofe de frango ali, né? E agora? E agora? Será que pode? Não. Pelo judaísmo não, tá? Não nem também. de frango. Verdade. Nem qualquer tipo de carne. Uma cerca. Ah, não precisa, não é Alguns carne de boi. liberam peixe.
Ah, é? Mas por medo de errar é bom evitar. Ah, não Porque sabia uma hora disso você não, pode cara. acabar colocando frango, e o frango é uma posição rabínica, Só se for leite e de a coco. carne de bovina ou de qualquer outro, né? Tipo, seja um cabrito, né? Alguma coisa Entendi. assim, também vai ser uma proibição direta da Pensei sua que era só alma. carne de boi, carne de... Não, o negócio foi bem mais profundo. Mas vamos lá. Agora você vai ver o que Deus fala para eles comer. Eis que eu dei toda planta que produz semente sobre a face da terra, e toda árvore que tem frutos com semente será alimento para vocês. Por que Deus está dando alimento à árvore, o fruto da árvore e toda planta? Porque Deus falou assim, e agora vocês podem comer picanha, e agora vocês podem comer um pernilzinho, você entendeu? E agora vocês podem... Por que de imediato Deus fala para eles, não, vocês têm que ser vegetariano? Porque o verso anterior que ele falou, e ele descerá no peixe. Você vai descer no peixe, agora você vai comer peixe. Uhum. Comeu do ser humano, vai comer uma alma do ser humano. E por isso que a Torá, lá em Deuteronômio 18, acho que verso 10, fala que você deve agradecer a Deus após comer pão. E aí os rabinos explicam que na verdade não é só o pão, mas todo o alimento você deve rezar agradecendo que você comeu, uma reza posterior. Mas que também, ele explica através da Torá oral, que você deve pedir permissão para comer. E através de trazer essa luz divina para esse mundo, essa permissão, você ganha força para elevar a alma que está dentro do alimento. Então, Isso o que eu não entendo. motivo que você vai fazer a bênção antes de comer é porque tem alguma coisa ali que precisa ser elevada. Então, por exemplo, a gente vai fazer a bênção, né, num chá desse aqui, a gente... Aí tá levando aquelas fagulhas de divindades e de almas que estão dentro desses alimentos. E agora eu vou explicar para você por que tem divindades e almas. Por que tem isso? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o xerracolo, ou em português, né, por cuja palavra, a gente coloca a mão assim. Por que deve colocar a mão assim? Um copo, qualquer copo. De vinho, refrigerante. Coloca a mão embaixo, desse tipo. Por quê? Porque desse jeito a luz divina que desce, ela para em Kaf. Ah, não. Pão. Falta. Também é o nome de uma letra. Kaf. E aqui também é o nome de outra letra. Pei, boca. Kaf, palma. Ela para em Kaf. Então é como se você tivesse colocado fogo ali. Quando tem fogo ali, só para você entender, o que acontece é que o vapor sobe. Vapor, agora você vai entender. Em hebraico, vapor, vento, é rua. Rua. Então, se a luz divina desceu, o rua sobe. Então, você elevou a alma. Por que eu falei fagulhas divina? E por que eu falei nefesh? E aqui vem um significado mais profundo. Fagulhas divina, a divindade ali. Porque tudo é Deus. Fagulhas divina. Porque tudo faz parte desses mundos anteriores que houve antes. Então existem fagulhas desses mundos anteriores, superiores, fagulhas de Tohu Vavorro, que nós temos que levar por natureza. E além disso, também existe certos ruas presos dentro da matéria que precisa ser elevado. Então aqui nós aprendemos que quando uma pessoa ela simplesmente ela falta em cumprir a mitzvah, ela precisa voltar a um ser humano. Vamos supor que ele não encontrou uma pretendente, ele precisou casar. Uau! Mas não é porque ele não queria casar ou porque ele escolheu demais aquele cara. É simplesmente que onde ele morava não tinha mulher, estava numa situação difícil, que tinha era parente e tal, ele não quis se envolver, algumas eram proibidas para ele. E papapá, ele envelheceu, ficou velho demais, ninguém queria porque ficou feio, morreu, não teve filho. O que acontece? Ele vai voltar como ser humano. Então, vamos falar outro caso. Aí a gente vai falar de outro caso. Aí vem, por exemplo, aquela pessoa, e ela sabia que tinha que controlar o instinto dela e tal, e daí ela não controlou, e ela se deixou levar, e ela gostou de alguém do mesmo sexo, e onde ela volta? No lepre. Caiu.
aquela pessoa tá, como diz o Salmo, né? Ele vai secar junto com o rastro das lesmas. Não sei que a pessoa foi lá, lutou contra Israel, tal, e falou Alauá, quando ele volta, os caras mudam das lesmas. Acho que eu não entendo essa questão. Você tava vendo um cara falando, um rabino falando que, não sei se era o Rebbe Babassali, que ele cheirava a erva. Ele ficava cheirando a erva pra elevar aquela erva, eu não sei como, a alma ou o espírito. Isso também, até eu respirar e já. Verdade, né? E agora você vai entender o seguinte. Pra tudo. Lembra que a gente falou que no primeiro dia Deus criou tudo. Tudo Deus criou no primeiro dia. E depois, a criação não aguentou. Deus começou a recriar a criação. A gente vê várias vezes o processo da criação recomeçar de formas diferentes. Só que com contextos totalmente diferentes. Vamos falar assim, domínios, talvez seja a boa palavra. Se eu for falar espaço, é material, é físico, não tem espaço, não tem tempo, não tem substância nesses mundos criados. Então, vamos falar domínio, não é uma palavra boa ainda. Esses domínios anteriores criados viraram, vamos falar assim, a matéria para isso daqui. Isso seria proibido de se falar. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu chego para você e falo o seguinte: olha, um rei poderoso, que domina tudo hoje, construiu o palácio dele em cima de um lixão. É digno falar isso de um rei? Como é que a gente fala que Deus construiu o palácio dele, que é a casa dele, o Bet HaMikdash, o ser humano que mora dentro de nós, dentro de processos e processos de mundos anteriores? Como a gente fala isso? Não estou chamando o que aconteceu de lixos, né? Mas é só uma metáfora. Se realmente não tivesse escrito, nós não poderíamos dizer. Se realmente não tivesse escrito que o mundo era desolação, caos, vazio, desolado e caos, era caótico, era perturbado, era, sabe, fala, o caos geralmente a gente traduz como fala que o Rashi falou, é assombroso, vazio, Tem forma? Vazio, não tinha forma, ele era tenebroso, ele era espantoso, ele era assombroso. Isso é caos. Isso é tipo, tu tá no meio do oceano sem nada, sem se olhar nada, né? No escuro assim, né? Ou no espaço mesmo, né? Quase. Imagina, tu no espaço não tem Mas nada. vamos lá. Mesmo no espaço, tem a sua própria beleza. Sim. No espaço. Já dá medo, né? E vamos lá. Se Deus tinha criado tudo no primeiro dia, como é que estava caótico depois? Como que é Escurou o céu, você até... O que aconteceu aqui que virou caos? O que é esse caos, né? O que é esse assombroso? Ou seja, Deus criou algo tão grande, algo que era capaz de receber Deus. Mas agora eu tenho que entender. Isso era assombroso. Porque, explique para mim, o que é algo sem forma? Tudo tem forma, então isso é difícil, é abstrato. O que é algo sem forma? A forma ela representa que algo tem um canto ao outro, uma ponta à outra, tem um início e um fim. Deus criou algo sem um início e sem um fim. Isso é assombroso. Por isso que o Midrash conta que quando o ser humano foi criado, alguns anjos achavam que ele era divindade, ele era Deus. Aí Deus fez o ser humano dormir. Aí os anjos entenderam que, ele não é Deus. Dormiu. Deus não dorme. Mas é só um modo de explicar o que estava acontecendo lá no caos. E os anjos não concordou com a criação daí que você falou? Vamos lá, você vai entender. A ideia de caos, ou seja, a gente hoje entende isso como três clipões, três cascas. Do caos. Então, existe o vazio, o sem forma e o assombroso. Tá? Três clipões. Mas, além disso, a gente tem que entender no processo da criação. Se Deus criou tudo, como é que está vazio? Deus acabou de criar. Deus criou, então não está vazio. Então o que é vazio? O que ele é vazio?
Vazio é que ele está isento de ter sua própria individualidade. Vazio do eu. Ele não tem eu. Ele recebe Deus, mas ele é programado para aquilo. Sem forma, ele não tem início, ele não tem fim. Ele não tem um aprendizado. Ele recebe direto Deus, ele recebe direto de Deus. Deus é infinito. E assombroso. Por que é assombroso? Porque ele é inerte. Não tem crescimento, não tem evolução. Ele é aquilo e acabou. Então, essas três categorias simplesmente faz com que a criação seja refutada. Por isso que Deus recomeça a crescer. Então, o que foi esse, vamos falar só caos agora para entender. O que foi esse caos criado? O ser humano. Aquele que foi criado para receber Deus. Adão Kadmon. Adão, mundo inicial, sei lá. Ele se quebrou, se repartiu, desceu, criou todos os outros mundos. Dentro desses mundos, todas as outras sefirotes, todas as outras sefirotes. E dentro disso, físico também. E com isso acabou criando algo que é o seguinte, um ocultamento maior de Deus. E através desse ocultamento, dessa falta de Deus, agora tem espaço para não ser mais vazio. Porque se faltou alguma coisa, você tem espaço agora. Faltou Deus, e agora você tem o eu. Você tem uma individualidade. O nascimento do livre-arbítrio. Por isso que ele não se pergunta o que aconteceu antes do Beit, do pontinha do Beit lá no Bereshit. Por quê? Porque não tem consciência de como, não só de absorver isso, mas de como explicar isso. Porque faltava individualidade na própria criação. Ela era tão ligada a Deus que ela não tinha um lugar, vamos falar assim, provavelmente que lugar remete a espaço, mas eu sei que isso é ruim, mas ela não tinha um lugar metafórico em si só na criação. Ela não tinha um espaço para ela ser ela mesma. E agora, quando Deus cria o ser humano de novo, Adão Marichon, um homem primordial, ele usa toda essa alma desse Adão Kadmon, todas essas forças de Adão Kadmon, todos esses anjos que partem dali, para criar a primeira coisa, a única coisa que ele queria criar desde o início, só que com livre-arbítrio. Então nós estamos falando que a criação ela se moldou para o homem ter livre-arbítrio, mas também ser capaz de receber a Deus. Por isso que você vai conseguir encontrar Deus em todas as coisas. Se você for na ciência, você encontra Deus, sim, você encontra Deus. Se você for na filosofia, você encontra Deus, sim, você encontra Deus. Se você começar a olhar para os animais, para os bichos, você aprende Torá, você aprende mitzvot, mais que isso, você aprende a reconhecer que tem que ter um criador, que tem que ter um construtor, que tem que ter como fala, uma consciência que planeja tudo isso. Que isso aqui não é um acaso aleatório. Que existe uma consciência não só guiando pequenas coisas, mas guiando todo em geral. Existem espécies que migram o planeta inteiro. Como ela sabe quando vai vir as épocas de seca ou não? Ou seja, ela tem uma consciência do todo. Como que as abelhas sabem onde é o norte? Como que assim vai, cada coisinha, as bactérias, o comportamento delas, a direção que elas tomam, os campos magnéticos que elas seguem, por que são sempre tão simples? E por que tudo isso cria aquilo que hoje em dia é chamado de ecossistema, natureza, Hateva e Lokhim? Por que tudo isso está ligado dessa forma? Existe uma consciência por trás, então não importa onde você olhar, tudo isso, na verdade, faz parte de você. Então uma pedra, na Torá, ela ensina você a se conectar com Deus. As propriedades de uma pedra, ela pode fazer com que você tenha mais ou menos conexão com essas luzes espirituais. E aqui a gente aprende um dos conceitos máximos do judaísmo, que são as 10 sefirot, que elas estão dentro do corpo humano. Por que elas podem estar dentro do corpo humano se elas são mundos por si só, vamos falar assim? É muito simples. Porque tudo isso era para ser um ser só. Isso tudo é um ser só. Não existe diferença. Porque, no final das contas, não só que tudo isso é um único ser, mas pior,
que não existe um ser separado de Deus. É Odmivador, como está em Deuteronômio, só existe Deus. Não é como se o ser humano fosse alguma coisa tão importante. É simplesmente uma condensação da vontade divina, criando e formando, então, o ser humano. E no final das contas, por isso que esse texto é tão assim alegórico, místico, esotérico, metafórico, porque no final das contas o que nós estamos explicando aqui é por que houve a criação. Não estou contando como foi, mas por que houve. Se o objetivo de Deus é simplesmente ter moradias num lugar onde ele possa fazer moradas, um lugar oculto, ele precisava que esse lugar ele fosse capaz de perceber Deus de uma forma limitada. E Adão Cademon percebe Deus de uma forma revelada. Não que ele entende Deus, isso é impossível também, Deus é infinito. Mas está muito revelado, está muito próximo. Está tão um com o Criador. E está única com Deus, tão ligada a Deus, que a vontade de Deus é a vontade dele. Ele não tem um eu por si só. Ah, mas o tzadik pode chegar nesse nível. Não que isso é um objetivo para todo mundo. O objetivo do mundo não é ter tzadikim, pessoas justas, que nunca cometeu um erro, nem vão passar na mente dele cometer um erro. O objetivo dele é ter Benoni, pessoas intermediárias. Eles não cometem erro, mas eles vivem brigando entre o erro, entre cometer ou não cometer. Eles nunca pisam errado, eles nunca falham, eles nunca pecam. O Benoni nunca pode pecar. Mas dentro dele tem o desejo, tem o instinto, é isso que Deus criou. O desejo, o instinto, aquele negócio, aquela briga o tempo todo. Porque no momento que se anular tudo isso daí, você já é um com Deus. Então quem é que está ali? Você ou Deus? Se você já não tem mais a sua própria livre-arbítrio, sua própria vontade, você é apenas um robô repetindo as palavras da vontade de Deus. Você é programado para fazer aquilo. O tzadik ele não tem desejo por pecado. Não que o Benoni tenha um desejo de ficar desejando o pecado, mas que dentro dele vem impulsos fortes que às vezes querem colocar uma sensação dentro dele e que ele luta contra. Por exemplo, ele levantou e vem aquela preguiça e aí ele luta contra. Não vou rezar. E de repente ele lembra que está chegando a hora de estudar a Torá e ele fala assim, acho que eu vou dar uma deitada num sofá e fala, não, vou estudar a Torá. E de repente, por exemplo, ele está andando na rua e passa alguém na rua que não está usando muito tsiniut, muito recato, né? E o olho dele quer puxar, ele não vou fechar os olhos, vou abaixar, vou virar o rosto. E o pensamento dele vem alguma coisa que não é de Torá, ele não vou começar a lembrar das palavras daquele rabino, do Rebbe, não sei o que, ele começa a lembrar de Shiurim, quando vai ver, ele trocou aquele pensamento negativo por um pensamento positivo, ele controla até o pensamento. Mas ele está brigando com isso ainda. Isso, ele ainda está discutindo com isso. Porque esse é o propósito do mundo. Agora, o tzadik, ele transcendeu o propósito desse mundo. Ele está vivendo um mundo superior. Ele já não tem mais vontade nenhuma de pecar, de errar. Ele não tem mais descarar mau instinto. Ele não tem um impulso que vai fazer ele ficar brigando entre ele fazer ou não. Ele faz a mitzvot porque ele tem prazer em fazer mitzvot. Ele só sabe que aquela hora é aquilo ali. Ele olha para você, ele não consegue enxergar se você está certo, se você está errado, ele só consegue enxergar a sua alma, sua transcendência, tal, o seu propósito de vida. Então mesmo que um tzadik olhasse para uma coisa perversa, ele não conseguiria enxergar o olho dele alguma coisa errada ali. Porque ele só enxerga Deus. Ou seja, ele está tão lá acima da natureza, que meio que ele não está cumprindo o propósito desse mundo. O objetivo desse mundo não é sermos tzadikim. É um mandamento a gente lutar constantemente para ter tzadik. Mas o objetivo do mundo não é nós sermos tzadik. É tipo um objetivo não que é para nós alcançar, mas é que nós temos que estar em vista a meta dele, porque se a gente não olhar para uma meta bem grande, nós não conseguimos cumprir nem algo pequeno. Você falar o seguinte, olha, o que eu quero ser, você entende? O que eu quero ser é padeiro. Poxa vida, eu não estou falando mal de padeiro, mas se o seu desejo é ser padeiro, você aprisionou o seu futuro, o seu potencial.
Você podia ser o cara que é grão das fazendas de trigo e tal, mas você se prendeu com aquilo, você se limitou. Então a ideia da Torá é falar, ó, você deve ser tzadiki, você deve ser justo, perfeito, que não tem desejo nenhum pelo mal, nada entra em você que é negativo, né? É por causa que é um patamar alto. E a dificuldade de alcançar esse patamar mantém você sem cometer nenhum pecado. Se você não visar algo alto, com certeza vai cometer um pecado. Mas se você visar ser um Benoni, não, porque eu só não vou fazer errado, hoje você não vai fazer errado, amanhã você fala, poxa, quer saber, eu não estou vendo resultado, nossa, me calmo demais. Acho que hoje eu estou cansado, eu vou dormir que eu ganho mais. Que isso dá para aqui? Pecou. Olha aí que pecado fácil. Pecou. Então, se você tem um patamar elevado, muito alto, você não deixa cair por isso. E aqui a gente acaba aprendendo o seguinte: por que Deus vem e fala, você ser vegetariano? Poxa, ser vegetariano por quê? Porque ainda é indecente dizer que você vai colocar para dentro de si almas. E aqui, nesse verso, a gente aprende que nesse momento foi dada a tradição do que era kosher e do que era taref. O que é kosher e o que é taref. O que é animal puro, e vamos falar no português assim, né? O que é animal impuro. Porque depois você vai ver que não existe nenhum lugar na Torá que fala uma lista, olha, quais são os animais puros e quais são os animais impuros. Mas chega na Parashá Noah, e Deus fala o seguinte, olha, do puro você põe tantos, e do impuro você põe tantos. Ué, como é que Noah vai saber, se não tinha sido dada a Torá, qual era o puro, qual era o impuro? Porque já tinha sido uma transmissão dada para o próprio Adão. Aqui Deus já deu toda a explicação para Adão. As pessoas que vão fazer tal e tal e tal pecado, vão cair em tal tipo de animal, esses são os impuros. E as pessoas que vão cometer tal e tal e tal, como fala assim, como fala, não que vão cometer, mas que vão faltar. Pessoas que vão faltar de tal e tal forma, então esses aí vai cair em tal e tal animal. E as pessoas que não vão ter condições de cumprir tal e tal mitzvot, elas vão voltar de tal e tal tipo vamos falar, de tempo de vida. Então, agora a gente aprende assim, agora eu vou poder responder porque o Urashi disse que Deus criou esse mundo por bondade. Deus, ele faz o seguinte: a pessoa já cumpriu tudo, faltou ela experimentar um pouquinho de dor, porque ela estava tão Deus, tão pura. Tenta entender isso. A pessoa está tão assim, ó, espiritualidade, mística, tudo para ele é Ganzul Letová. Ele não consegue sentir dor. Tudo é Ganzul Letová, é isso, é para o bem. Ele não consegue, saber sentir sofrimento. A pessoa tem que passar algum sofrimento nessa vida. E tudo para ele está tudo bom. Se perde o emprego, ele agradece. Se a mulher vai embora, ele agradece. Se um parente morre, ele fica feliz. Se ele ganha na Mega Sena, tá bom. Se ele perde tudo, tá bom também. Tá tudo bom. Deus é bom, o mundo é maravilhoso, não existe coisa ruim. Uau, ele tá num nível excelente. Ele conseguiu realmente entender o propósito do mundo. Ele tá um tzadik. Só que ele não consegue sentir sofrimento. Nem se arranca um braço, uma perna dele, ele vai continuar cantando. História de Rabi Akiva. Rabi Akiva, um dos 10 mártires. Mesmo ali morrendo de forma a ser... ele estava sendo torturado. E mesmo assim ele está fazendo chamar Israel. Ele está gritando, esperneando, socorro! Não, ele está lá chamando Israel. Não está nem aí. Uma pessoa que ela chega nesse nível, ela precisa sentir o sofrimento nesse mundo, e nem mesmo a morte vai causar algum sofrimento para ele. Nem o veneno, as gotas do Samerman vai realmente causar um sofrimento para ele, porque ele vai estar feliz mesmo na morte. Todo mundo é assim? Claro que não. Mas realmente teve muita gente assim. Hoje em dia nossa geração é Nutella, né? não tem gente assim hoje em dia. Mas nós teve. Não foi um, não foi dois. Você acha que Deus vai colocar isso no mundo para viver uma vida longa, cheia de sofrimento? Sendo que o que eles precisam é simplesmente sentir um pouquinho de dor? Então
Então, por que não acabar com o sofrimento dele e dar essa gotinha de sofrimento para ele quando ele ainda está no parto? Ou até antes dele sair do ventre da mãe? 7º mês, 8º mês, ai, tá perdendo. É a alma de um sangue. Que ele precisava só fazer um concertinho pequeno. Ele precisava simplesmente entender que nesse mundo precisa ter algum sofrimento. Outros vão viver até a idade de 6, 7, 8 anos. Outros 12, 14 e 15. Outros 20, 26. Outros 30, outros 40, outros 90 e assim por diante. E aqui a gente começa a entender. Então, existe algo que faz a gente aumentar o nosso tempo de vida. Ah, isso é mentira. Aumentar o tempo de vida, nem a ciência sabe. Não, a Torá ensina. Por exemplo, uma pessoa que honra os pais. Ela honrou os pais. Honrará teu pai, tua mãe. E eu prolongarei os teus dias de vida. Não é eu que estou falando. Deus falou. Deus prolongará os dias de vida. Mas como assim? O cara faleceu. Ele honrou. E eu não vi ele viver 200 anos. Prolongarei teus dias de vida. Às vezes era para ele ter vivido 40 só. Agora ele viveu 80. Na outra vida era para ele viver só 20. Agora ele viveu 70. E esse é o prolongar os tempos de vida. Uma mulher, quando ela está naqueles dias, principalmente uma mulher judia, ela está naqueles dias de nidade, dias de impureza. E ela não cobre a cabeça. Ela diminui o tempo de vida do marido. E é aquela que tem uma brincadeira aqui com honrar, né? Porque avô também é aba em hebraico. Então quando falar honrar o pai e a mãe, é o avô, a avó, a bisavó, a tataravó, é todo mundo. Não, tipo, é o meu pai, o meu avô não é importante. Não. Não tem tipo avô em hebraico, né? No hebraico bíblico. Então vai ser ainda o aba, vai ser o pai ainda. Você vai honrar o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, todas as gerações, você vai honrar todas elas. Por isso que a gente sempre vai dizer que a geração anterior foi superior à geração de hoje. Porque a gente está prestando kavod, honra, prestando honra para a geração que foi. Entende? Claro que no meio secular é meio difícil de falar isso. Olha para a geração passada, meu Deus do céu, quanta burrice! É difícil demais, comunismo, ai, ai, ai. É difícil, socialismo, meu Deus, socialismo. Mas é brincadeira, né? Mas realmente, a gente tem que prestar honra, pelo menos honrar, né? Então, saber como posicionar as palavras. Não usar palavras, como falar de palavrões, essas coisas. Mesmo que é de um, tipo, 10 gerações atrás, nunca ouvi falar. Tá lá no livro católico da Inquisição, meu ancestral que veio para o Brasil. Não sei quem era, mas mesmo assim, tipo, ainda faz parte da sua família e do seu dever de honrar. Essas regras de honrar, elas vão até o enterro, o cortejo, tudo. O ato funerário, tudo. Honrar é honrar mesmo. Acendimento de vela, com a elevação e mérito daquela alma, né, fazer salmos no aniversário, falecimento, com a elevação e mérito daquela alma. E assim por diante. Tem muito assunto sobre honra. Não é nosso assunto hoje. Mas sim, agora nós entendemos. Vem uma pessoa autista no mundo, vem um tzadik que vai revelar alguma coisa nesse mundo, mas o nível de sabedoria dele é tão alto que ele não fala às vezes. Então ele vai mostrar para você o que você tem que mudar. Ele veio para te ajudar, ele veio para ser uma pessoa que veio ajudar você. Não como um autista. Poxa, está cheio de autismo na geração, verdade. Vai chegar cada vez mais, mas está chegando. Perto da geração mais cheia, mais autista. E nós estamos vivendo numa geração hoje que às vezes os autistas acabam ficando com os pais em vez de com as mães. É um crime grave. Não porque o pai ele não é para cuidar do autista, não é isso que eu estou falando. Mas é que ambos têm que estar juntos. Tem que estar ali para cuidar, para zelar, porque é uma alma super elevada. Nós temos que dar esse kavod, essa honraria para aquela alma elevada. Não é para tratar ele como um doente, como uma pessoa não importante.
A mesma coisa os animais, nós vamos tratar eles com respeito, não vamos simplesmente fazer um abate, onde a gente abate o macho, o macho, no mesmo dia que se abateu o filhote dele, mesmo que seja fêmea, o macho também, que seja o filhote dele, no mesmo dia que a mãe foi abatida, bateu o filhote, tudo proibição na Torá. Nós temos que ter essa honraria, esse cavote, prestar atenção nas coisas, porque o mundo todo faz parte dessa nossa alma. Então nós estamos elevando esse mundo que se caiu de baixo, caiu para baixo demais, se mergulhou em impureza, em negatividade, que não precisava ser tão mergulhado em negatividade. Isso também tem um pezinho de culpa nossa. A humanidade, ela acabou derrubando muita coisa. Veio Adão e comeu do fruto, e diz os nossos sábios que Deus acabou subindo para o primeiro céu. Aí vem dias de Enos, e nos dias de Enos começaram a fazer culto a intermediários, para não falar diretamente com Deus. Começaram a usar o nome de Deus. E com isso Deus subiu para o segundo céu. E assim vai. Então Deus acabou chegando no sétimo céu lá em cima, ou seja, 7 transgressões máximas que destruíram o mundo, o dilúvio. Aí veio Noé e trouxe Deus para o sexto céu, Abraão para o quinto céu. Aí vem Moshe Rabbeinu, Deus estava no primeiro céu, e simplesmente traz Deus no Monte Sinai. Aí o pessoal faz o bezerro de ouro, joga Deus para o primeiro céu, e depois Deus vai para o segundo céu, terceiro céu, aí vem os rebes de Rabat, o primeiro rebe de Rabat consegue fazer um tikkun no mundo, trazendo sabedoria e mística, filosofia e mística junto, em vez dessa separação, e acabou casando Deus pro sexto céu. Chega o rebe, consegue colocar Deus no primeiro céu, e agora precisa de uma Mashiach, né? Simplesmente pegar Deus e colocar ele, no monte de novo. A construção do terceiro Beit HaMikdash, a construção de tudo, trazer tudo isso de volta. Ou seja, a humanidade ela teve crises que ela simplesmente afastou, porque em Isaías a gente fala que nossos pecados afastam nós de Deus. Então o mundo ele acabou se afastando, nós temos uma obrigação de construir uma casa para Deus, então tem que aproximar o céu da terra. Por outro lado, nós permeia o mundo todo. Lembra que falou o verso? De um canto a todo mundo, o homem ele é preenchido por tudo isso. Ou seja, como assim o homem está de um canto ao outro do mundo? Quer dizer que o homem está dentro de um verme, no pó da terra, no filho de um homem e assim por diante. O homem está em tudo que a gente pode ver, ouvir, tocar, está o ser humano. Então existe no ar também espíritos no ar, de seres humanos que não se elevaram, que não teve para ele um julgamento lá em cima. Porque ele fez barbaridades aqui na terra, que o céu, ele quer se afastar desse tipo de pessoa. Então está esperando essa pessoa, através da humildade, ela simplesmente paga uma penitência, uma tortura. Então cães espirituais é colocado para fazer ele vagar de um canto do mundo, ele fica vagando de um canto do mundo. Esse processo de ficar vagando chama de kaf, aquele que é lançado de uma ponta a outra do mundo. E o nome desse tipo de alma que fica vagando para lá e para cá é chamada de babuk, aquele que cola. Porque ele tenta colar numa planta, ele tenta colar num cachorro, ele tenta colar num ser humano, ele tenta colar em alguma coisa para ver se ele para de ser perseguido, para ver se ele tem descanso. Não só isso, existem alguns que não conseguem simplesmente sair do Sheol, sepultura, tumba. Ou seja, eles ficam lá no Sheol. Como assim? A alma da pessoa está lá no Sheol, ela não consegue se levar, está tão preso ao materialismo, ao mundano, ao corriqueiro, não sei o que lá, ele vai ficar preso de novo dentro da sepultura, porque não consegue transcender. Tem outros que eles cometeram umas haverá, mas tipo não é pecado claro, explícito, né? Você, por exemplo, a pessoa estudava a Torá, não descumprindo o mandamento e tal, mas ela não tinha alegria, por exemplo. Ela estudava a Torá por obrigação. Então, ela está fazendo por obrigação, não tem alegria. Aquela que tem que ir para o Guerrinon, não tem alegria. Não entendeu a essência básica de Hashem. Hashem deu a Torá para dar vida, para ter alegria, para nos ter. Por isso que quando a gente faz uma Torá muito forte, a gente coloca álcool no meio, fazer ele errar, a vida, em hebraico. E não é um propósito tipo totalmente intelectual, sem sentido. Isso não é um propósito.
mesma coisa acaba acontecendo com pessoas, elas acabam cometendo, haverá pecados, elas acabam sendo, então, elas acabam descendo, elas obedeceram o instinto animal dela, então assim, elas acabam descendo para os animais, acabam ficando preso em animal e tal, não sei o que, porque o corpo do homem permeia o mundo inteiro, de um canto a todo mundo, e assim de um canto a todo mundo você vai ter seres humanos. Então, existem muitas histórias, né, que nem você contou, né, dos grandes mestres, eles fazem coisas às vezes para levantar as pessoas, levantar as almas, né, para elas subirem e ascenderem esse nível, poder ter um julgamento lá em cima. Tikkun, existe até um livro sobre isso, um livro só sobre isso. Agora não lembro em hebraico, mas em português o nome do livro deve ser, acho que é, como fala? A conversa dos espíritos, conversando com os espíritos, em português. Em hebraico agora não lembro o nome. Depois eu vou tentar mandar para você. Conversando com os espíritos, um livro só sobre isso, onde ele trabalha só essa questão espiritual, sabe, de possessão, de não sei o que, de elevação, de não sei o que lá. O objetivo desse livro é trabalhar só isso daí, focado só nesse tema. E, para nós finalizar isso aqui, a gente acaba entendendo então por que Deus fala para comer dos vegetais. Mas lá na frente, quando cria-se a necessidade que os vegetais estão pouco, porque o mundo caiu todo no dilúvio. Então Deus fala o seguinte, então a partir de agora você pode comer. Você pode comer carne. E, tipo, não é qualquer carne. Por mais que Deus fale, você pode comer qualquer carne. Mas a gente vê que quando Noa sai da arca, o que ele faz, na verdade, é uma oferenda. Ele faz uma oferenda, ele faz um sacrifício de animais puros. E a gente aprende na Torá que a oferenda de animal puro não é colocar uma carne e esperar virar cinzas. Você assa ela, grelhou, oferecida para Hashem e depois você come ela. Então, Noa começou a comer carne. Qual carne? De animais puros. Então a gente aprende que o correto é a gente se alimentar nossa alma de animais puros. Por mais que Deus permitiu o ser humano comer o escorpião, o gafanhoto, qualquer outro tipo de bicho assim, as almas que estão ali dentro vão fazer prejuízo a você. E toda vez que uma alma prejudica, sua alma também, no seu corpo vai refletir isso. Porque a gente aprende que a alma está no sangue. Então toda vez que uma outra alma que entrou em você, ela te prejudicar, te fazer mal, ela vai mostrar no seu corpo que ela está fazendo mal. Então uma pessoa, por exemplo, ela furou a orelha, ela vai lá e come carne de porco, a orelha dela vira uma bola desse tamanho, e você fala pra mim, o que é? Simples. Aquela alma agora, ela teve contato dentro de você. E na briga entre as duas, como sua carne está ferida, então quer dizer que a sua alma também está, de certa forma, ferida. Então a outra alma venceu e ela está começando a criar um domínio. Esse domínio em particular que ela está criando se transforma em um tipo de doença. A mesma coisa com tatuagem, a mesma coisa com não sei o que. E aí a gente aprende que esses animais são impuros. Então não é à toa que é proibido na Torá, por exemplo, o judeu, o nome da baratinha do mar lá, camarão. E o camarão é um produto alérgico. Não é à toa, por exemplo, que é proibido comer porco, e porco é extremamente inflamatório. Não é à toa que é proibido comer tatu, porque é um animal impuro. E não é à toa que esse animal ele traz cancenia, ele traz doença do sangue, um monte de porcaria assim. Não é à toa que nenhum desses animais que a Torá proíbe, não é à toa que todos esses animais que a Torá proíbe trazem doenças, porque eles começam a prejudicar a sua alma. E daí, quando a gente entende isso, a gente sabe que, então, por mais que pode ser uma necessidade comer qualquer tipo de alimento para sobreviver, animal impuro a gente só come quando for uma necessidade. Se for de comer, come animal impuro. Come um frango, come um boi, come alguma coisa assim. Bem, para me fechar, vou trazer um tema aqui. É o seguinte. Acho que eu deixei muito claro isso aqui, né? Mas tem um verso em Eclesiastes 1:4. Ele fala o seguinte: uma geração vai, outra geração vem. O que está errado nesse verso? O que está errado aqui? Uma geração vai, outra geração vai. Ela está ao contrário.
geração vem, outra geração vai. Querendo dizer, a vida tem um começo, um meio, um fim. E o propósito dela é que se multiplique. Não, não é assim. Uma geração vai. Quer dizer, olha, eu já estive aqui. Uma geração vai, eu já estive aqui. E a outra geração vem. Volta aqui. Outra geração volta aqui. Na continuação do verso a gente entende que é sobre isso que ele está falando. Por quê? Porque ele fala o seguinte: não há nada de novo nesse mundo. Vem seres humanos e vem seres humanos e vem seres humanos e o mundo continua a mesma coisa. As coisas continuam com as mesmas coisas. Os mesmos problemas, as mesmas preocupações, as mesmas passagens. E aqui a gente aprende um sentido muito profundo, que é a palavra alma. Alma é a palavra nefesh. Nefesh, ela vem de uma outra palavra. Essa outra palavra, ela significa recomeçar. Nefesh é algo que sempre está como uma roda, um giro, que recomeça. E por isso que o ser humano, ele tem já intrinsecamente nele. A Shem fala para ele o seguinte: se você não dominar a sua alma animal, você vai se tornar um animal, aprender a viver com os animais, voltar a ser um homem e tentar mais uma vez. E você tem 4 chances para ser um ser humano. Se você não acertar, aí a gente não conversa mais. Você fica no mundo mineral, no mundo inanimado, para toda a eternidade. E agora, para mim encerrar esse conhecimento, eu vou contar 2 segredos. Lembra que eu falei que a Torá toda é tipo um código? Está no nível de Teupchat e Teuremes. Nível de Eremes. O Eremes ele vai associar tanto versos inteiros um com o outro, que estão se completando, se conversando. Como Eremes vão associar também letras, palavras e até gemátrias, valores numéricos, vai se encaixar muito bem aí. Drash vai ser as alusões que vão sair tanto do literal quanto desses versos, e o Sod vai ser por que não estava explícito, por que não estava explícito. Então, se isso não está explícito, isso é um segredo. É algo que se aprende através desses outros 3 níveis, uma intenção que o texto estava tentando esconder, com o intuito de contar algo para você que é extremamente importante, mas que não caberia tudo numa Torá. Então ela tinha que fazer de alguma forma, criptografar ela, para que você venha descriptografando ela e aprendendo desses códigos e se aprofundando. A primeira pergunta que as pessoas falam é: por que Deus trouxe alguma coisa tão difícil? A resposta é a seguinte: cumprir o mandamento não está difícil. Está claro, chato. É claro. Não pode matar, não pode roubar, não pode fazer idolatria, só tem um Deus. Está claro. Mas ter uma conexão com Deus, aí outros livros. Conexão com Deus precisa de um relacionamento. E relacionar com a pessoa não é de vez em quando você pegar um livro e... tá, tem Deus. Né? Ou falar assim, não, Deus está no coração. Ou ser aquele tolo que fala, não, porque tudo que eu faço eu peço ajuda para Deus, eu converso com Deus, eu falo assim, Deus me guia, e daí Ele me guia. Baboseira. Se você não tem tempo para estudar, não se dedica a estudar, para conhecer, você não tem um relacionamento com Ele. Você está tendo conhecimento, relacionamento com o seu alter ego. Esse que você chama que é Deus que fala e que faz, é o seu eu interior, o seu alter ego, e não Deus. Uma pessoa, para ela ter inspiração divina, ela tem que trabalhar muito na Torá. Aquela coisa de Deus mandou te falar isso e tal, isso é tudo balela? Tudo balela, tudo balela. Não existe mais negócio de profeta, né? Esse seria um profeta, né? Não existe. Mas Logo... dentro do povo judeu tinha muitas pessoas que traziam mensagem, que trazem mensagem, mas eles não trazem mensagem assim.
Não é de um cara que não tem nenhum conhecimento, que não sabe o nome de Deus, que não sabe as escrituras, não sabe as leis, não sabe as estatuas, não sabe a ordenança, não sabe nada, e está falando de Deus. Então, por exemplo, Urashi, ele falava coisas que aconteciam no futuro e ele sempre acertou. Sempre acertou. Inclusive para os cristãos achavam que Urashi era profeta. Claro, eles não acreditavam em profecia. E Urashi nunca foi profeta. Mas isso não acontece, então. Tipo que nem aconteceu com a mula lá de. Do nada a mula falar assim. Não, isso acontece. Mas o que acontece é o seguinte, como que Urashi, numa época que não tinha mais profeta, já era considerado profeta, pelos cristãos pelo menos. Muito simples. Os cristãos que eram profeta. Então o Urashi, ele falava simplesmente o óbvio, ele falava o que estava escrito na Torá. Ele falava que a Torá não aceita idólatra. Então ele fez uma profecia, ele falou o seguinte, olha, vocês vão lutar contra os árabes e vocês vão perder. E eles perderam. E o Urashi, ele, através dessa conexão que ele tinha com Deus, era tão grande, que ele chegou num nível e falou o seguinte, vocês vão voltar em um homem só. E ele voltou em um homem só. Ou seja, uau, então ele era um profeta? Não. Ele simplesmente era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. Faz sentido. Então foi uma coisa que já existia. Exatamente. É um relacionamento muito íntimo. Chega ao nível de receber uma mensagem? Chega ao nível de receber uma mensagem, mas não é profecia. Não é como se ele soubesse os detalhes do que vai acontecer na manhã. Não, não é isso. Mas vamos lá. E isso, uma pessoa que não tem conhecimento de Torá, de jeito nenhum. Então não é que Deus ele não traz mensagens para nós de toda a humanidade, ele traz, mas não são essas mensagens que as pessoas estão falando que é Deus. Às vezes numa conversa de um avô com uma avó, mesmo que a avó é uma idólatra, às vezes ela fala uma sabedoria, um conselho, que é, cara, uma mensagem de Deus para você. Se você fizer errado, se você não ouvir, você vai se dar mal. Às vezes a mãe fala uma coisa para cuidar do filho dela, que não é uma mensagem de Deus. Não, sai hoje. Aí sai e morreu acidentado. O problema é dele. Não ouviu a mãe, não ouviu o pai. Então, Deus acaba ele acaba se relacionando com as suas criaturas de forma investida em natureza, investida num mendigo, num pai, numa mãe, num idólatra. Mas quando eles dizem que é Deus que está falando, pode ter certeza que não é. É o eu deles falando, é o ego deles falando. O ego de acreditar que Deus falaria com eles para falar por junto. Que você precisa dele para chegar em Deus. Ou que você precisa de alguém para chegar em Deus e se relacionar com Deus. Isso é o ego da pessoa. Bom, bem, existe 2 nomes na Torá. E toda a Torá, todas as palavras que nós vimos até agora, inclusive, se eu não me engano, parece que são 4.000. Não, eu não vou falar o número errado. É um número absurdo. Todas as palavras da Torá, elas estão no nível Remes, você é capaz de aprender muitas outras Torá dentro da Torá. Muitas outras Torá dentro da Torá. Tipo, lembra que eu falei que é um código? Se é um código, quando você decifra o código, você descobre uma mensagem. E às vezes, quando você decifra um código, você descobre uma mensagem. E essa mensagem se revertendo na outra mensagem, você acaba descobrindo que do começo ao fim do Torá está contando uma mensagem. Então é um livro que explica isso? Tem muitos livros. Se você conseguir catar um padrão, dá para fazer um outro livro já. É um padrão de... Um desses códigos que eu vou revelar aqui é o nome de Adam e o nome de Moshe. Verdade. O nome Adam, ele é formado por 3 letras. Aleph, Dalet e Mem. Aleph, Dalet e Mem. Adam. Só que a letra Aleph do nome Adam, ela está relacionada ao próprio Adam, o próprio início do ser humano, o homem primordial, o início de tudo. A letra Dalet do nome Adam, letra Dalet, está relacionada ao próprio rei Davi, da vida Hamel. E o próprio letra Mem está relacionada à palavra Mashiach. E aqui a gente aprende um segredo. Quem é Adam? Adam, ele é o homem que vai vir como Davi,
e que vai terminar como Mashiach. Você fala, uau, uau, uau. Por quê? Não, calma. O pior é o de Moshe. Adam é o seguinte. Adam, ele inicia e finaliza a humanidade. Por isso que está escrito. Que Deus criou o fim, criou o reinado, criou a ideia do homem primeiro, ele criou o fim antes do começo. Ou seja, ele criou o fim antes do começo. Né? Como assim? Ele cria a ideia do reinado, a ideia do homem, dos mundos ocultos. Ele planeja isso antes da criação. É que é daqui pra cá, né? Exato. Então, ou seja, ele planeja o homem antes da criação. Aí na criação ele coloca o Adam. E o Adam, para ele ser perfeito, retificado, o tikkun dele é justamente Mashiach. O fim dele. E por que a gente sabe que Davi é a reencarnação do Adam? A gente sabe o seguinte, que Adam ele viu que dos filhos de Israel que seria capaz de trazer Mashiach no mundo, não iria vir. Então ele fala assim, Hashem, como está escrito no Salmo 90, 1000 anos de um dia, 1000 anos. Fala, Hashem, tu me deste um dia, 1000 anos. Então, tire de mim uma parte desses dias, dê para esse Davi, para que ele possa então restaurar a humanidade no seu estágio inicial. Voltar a humanidade como fala, para o tipo de paraíso, o tipo de lugar perfeito, com tudo retificado. Ou seja, do início, para a retificação dessas fagulhas aqui embaixo, o que vai retificar tudo isso, o Mashiach, que retifica tudo isso, que termina todo o trabalho, vai precisar do Davi, para ele vir logo, porque não vai demorar muito. Então tire um tempo da minha vida e coloque nesse Davi. E a Shem coloca 70 anos para Davi viver. Davi viveu 70 anos. Adão morreu, faleceu, ou se botou com 930. 930 mais 70, você fechou a conta. Ah, então não existia Davi? Não existia. Não existe Davi. Ele deu um salto ali para estender. Exatamente. Encurtar a redenção Encurtar, desculpa, e estender, vamos dizer assim, como fala, o período de luz para a humanidade receber luz bastante, que a luz seria muito menos. A gente vai ver que a gente aprende muita coisa cabalística vem através de Shilomo. Shilomo, ele só vem porque teve uma vida. É verdade, cara. Olha isso. Por isso que o Mashiach tem que vir da geração de Jessé, o pai de Davi, que tem que vir filho de Davi, tem que vir filho de Shilomo. Shilomo Hameda, ele acaba trazendo muita sabedoria cabalística para o mundo. Ele foi o mais sábio de todos. Então por isso que apressa a vinda de Mashiach. E por isso que é chamado filho de Davi, é o Mashiach. Ele foi o filho de Davi, o próprio Shilomo. Mas diz que ele é o homem mais sábio de todos. E onde a gente ouviu que existe alguém que tem toda a sabedoria dentro dele, a gente vai ouvir nada. Porque quando Hashem vai falar de Adam, Hashem vai falar o seguinte, que Adam foi embutido nele toda a criação. Então não tinha coisa que ele não conhecia. Então assim, dentro dele estava todo o conhecimento, de Shilomo estava todo o entendimento. Então é assim que Mashiach vai vir, com toda essa sabedoria. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Então, as pessoas, quando a gente fala que tipo, uma Torá ela cria uma outra versão, uma outra história, não sei o que, mas ela não anula a história anterior. Ela não conta uma história contraditória, ela conta a mesma versão, só que de forma mais profunda. Como eu falei, um relacionamento que você está tendo com o Criador. E vem a palavra Moshe. Muita gente acaba pronunciando errado, chama Moshe. Não é Moshe, é Moshe. Moshe. Moshe, ele também é 3 letras. Vai vir a letra Men, né, lógico. Vai vir a letra Shin e a letra Re. Moshe. O detalhe é que a letra Men de Moshe, ela representa o próprio Moshe. A letra Shin representa o próprio Shet. Shet. Tudo bem. E a letra Rei representa o próprio Hevel. Vamos falar sobre Hevel e vamos falar sobre Shet. Quem foi Shet? Shet foi o filho que o Adam teve, lembra? Certo. O filho do homem, o filho de Adam, a gente vai ler lá na frente lá. O filho de Adam pisará a serpente.
Aí vem o texto lá na frente, fala o seguinte: o Machia deve ser o filho do rei Davi. Ou seja, o filho de Adão, na verdade, foi Chete. Só que esse filho, que dá a história que vem Noa e tudo mais, esse filho tem um probleminha aqui. Porque ele é aquele filho que vem depois que o Abel, o Hevel, morreu. E quem era Hevel? O próprio Moshe. Filho de Adão, faleceu, voltou como filho de Adão, Chete, e deu início a todo o processo da era de Machia. E por isso que a palavra Machia sai do nome dele, Moshia. Moshe. Tudo relacionando, contando a mesma história. E na verdade, essa brincadeira das letras dos nomes dele, que a Hashem faz, e dá por inspiração divina, como um tipo de profecia para os pais darem o nome, exceto por Adam, que foi o próprio Hashem que deu. Na realidade, ela conta para nós o seguinte, que a Hashem está contando qual reencarnação eles vieram, quem eles eram. Quem era Moshe Rabbeinu? O próprio Hevel, o próprio Abel. Ele foi traído por Caim e morreu. Voltou como Chete. Através dele trouxe o descanso para a terra. Toda essa história, claro que não parou a história dele somente nesse ponto, mas aqui nós aprende também que a Hashem está nos contando não só sobre vidas passadas, que temos e aonde vamos vir, mas também até mesmo existe alusão de aonde nós estávamos. Então, sabe, uma pessoa ela consegue realmente entender onde você estava na sua vida passada. Se é permitido você ficar sabendo o que você fazia, o que você comia, quem você era, se era rico, se era pobre, esse tipo de informação, a Torá acaba proibindo o povo judeu, para que não influencie o livre-arbítrio dele. Então você pode fazer regressão nessa vida, é possível fazer regressão. Hoje em dia, a gente até algumas pessoas de hipnose, hipnoterapeuta, que dizem que são capazes de fazer. Então, a regra geral é que a regressão só pode ser feita nesta vida. Até a infância, 12, 6, 5, 3 anos, tudo bem, igual para Hashem. Descer mais que isso e ir para as outras vidas, vai ser proibido. Da mesma forma como vai ser proibido o futuro, porque a Hashem conhece o amanhã e já planejou o fim antes do início. Então, da mesma forma que existe como a gente espiar o futuro, vai ser proibido para não influenciar o livre-arbítrio, porque você é capaz de mudar o futuro, porque Deus não criou um único futuro para cada um dos momentos que existe. Então, para cada, vamos falar assim, trilionésimo de segundo, existem vários futuros pré-preparados esperando você escolher. De cada reação, de cada coisa, porque Deus domina tudo, desde o grão de areia até a decisão do ser humano lá na frente, vai estar inspirada e controlada de certa forma por Deus, sem tirar o livre-arbítrio dele para deixar ele na escolha. Mas Deus está por trás de tudo, controlando todas as circunstâncias, dando, vamos dizer assim, vamos ligar de cartas de baralho, dando as cartas que você vai jogar. Não é como se você estivesse criando o seu futuro, mas sim escolhendo entre os futuros que Deus fez, qual você quer andar, qual você quer caminhar. Então também é impedido nós de ficar espiando o futuro, vendo o futuro, seja qual for o tipo de arte para ficar vendo o futuro, não é interessante, certo? Exceto o estudo da Torá, que acaba armando nós para o futuro, mas esse não é proibido, mas ele não acaba contando o que você vai fazer, o que você vai comer, onde você vai estar, como você vai casar e por assim por diante. Né? Entende? Então, tipo, ele apenas te imune, te prepara para um futuro, te prepara para as decisões futuras. Então, ele não está contando o futuro, então é permitido. Né? As vidas passadas, por mais que a Torá acaba também dedurando muitas coisas, ela acaba não contando para você, tipo, detalhes, tipo, quem você foi, não sei o que lá, não sei o que. Então, acaba sendo permitido. Para alguns tzadik, acaba tendo menos livre-arbítrio, porque eles não têm livre-arbítrio mesmo, né? Então, tipo, acaba tendo mais detalhes do tzadik e menos detalhes das pessoas que são bem no bi, né? Mas tanto olhar para o futuro quanto olhar para o passado não é uma coisa boa, não é uma coisa permitida. Mas aqui o que a gente fica claro para nós, e a gente finda isso daqui, é o seguinte: a reencarnação, ela é um dos principais pontos do povo judeu, do
judaísmo, da Torá, entregada por Moisés há 3.200 anos. Isso é um assunto judaico, é um assunto espírita, hinduísta, sei lá o que. Isso é um assunto estreitamente judaico. Existe muito material, muito livro sobre isso. Existe muitas obras do Arizal escritas sobre isso, mas na Torá oral, que é o mais importante aqui, que tem mais de 2.000 anos, tem como falar, histórias e histórias sobre reencarnações, sobre o que é chamado de Gilgul. Gilgul não quer dizer bem reencarnação, é mais tipo um ciclo, é uma roda, um ciclo, uma coisa que está sempre voltando. Gilgul. Então a gente sempre fica repetindo as nossas missões para que nós acerte. Então a regra que a Torá vem ensinar para nós, o motivo por que está na Torá, porque eu preciso saber disso. Ela podia passar direto e não ia saber. Já que não quer que eu explique a vida passada, por que ela vem me escrever? E agora a gente fica dizendo o seguinte: tudo aquilo que é difícil para mim fazer é onde eu falhei na vida passada. E tudo aquilo que é fácil para mim fazer é porque eu já acertei na vida passada. Eu venho com menos clipute naquele assunto. Então, se é fácil, por exemplo, eu dar tzedakah, dar caridade, porque eu já fazia caridade na vida passada. Se é difícil eu estudar Torá, é claro, porque na vida passada eu não estudava Torá. Então, aquilo que é a sua maior dificuldade, aprenda que é a sua maior missão, foque na sua maior dificuldade. Se você conseguir ser melhor na sua maior dificuldade, naquilo que é mais difícil para você, você consertou a sua vida passada. É isso aí. Esse é o conteúdo de hoje. Tem alguma dúvida?